Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube Alexandre Flecha, falando sobre o novo Código de Processo Civil. E essa semana, atendendo a pedidos, eu vou gravar um vídeo falando sobre a tutela de evidência, uma das espécies de tutela provisória, que é um tema que, por ser novo no novo CPC, está dando grande tema para discussão. Esse tema, tutelas provisórias, seja tutela de urgência, tutela de evidência, qualquer tutela provisória, está dando muita discussão, vocês sabem muito bem disso. Seja para estudar para uma prova, seja para aplicação prática do dia a dia, esse tema vem dando bastante discussão, bastante confusão na verdade. E eu pretendo ajudá-los nesse vídeo de hoje. Então a gente vai soltar a vinheta e enquanto você assiste, vai lá se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, colocando seu comentário e a gente se vê já já. Tutela de evidência. E aí já começa dando uma discussão, uma confusão, um problema, porque quando você olha o artigo 311 do CPC, você lê tutela da evidência. O Flecha começa falando tutela de evidência, eu já não entendi, vou abandonar esse vídeo, calma, espera um minutinho. Evidência significa prova. Aliás, quando você vê esses filmes de tribunal americano, etc., quando eles querem falar prova, se você colocar no som original, você vê evidence. Evidência significa prova. Então, quando você fala em tutela da evidência, dá a impressão que eu estou falando de tutela da prova, o que realmente não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, é melhor a gente chamar tutela de evidência, ou seja, uma tutela jurisdicional que é concedida quando estão presentes alguns requisitos. Vamos começar então a esmiuçar esse tema. No novo CPC, o Código trouxe um tema maior chamado tutelas provisórias. E essas tutelas provisórias, diz o artigo 294, pode ser tanto uma tutela de urgência quanto uma tutela de evidência. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é qual a semelhança entre todas essas tutelas. Não adianta eu começar dizendo quais as diferenças entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência, ou de evidência, se preferirem. Não adianta eu começar a falar sobre essas diferenças se vocês não souberem qual a semelhança entre uma e outra. Portanto, a semelhança entre tutela de evidência e tutela de urgência é que todas elas são tutelas provisórias. Flecha, olha, descobriu a pólvora agora, né? Colocou o ovo em pé. Jura que é isso? Pois é, parece óbvio, e é mesmo óbvio, mas é exatamente isso. O que eu tenho de comum entre a tutela de urgência e a tutela de evidência é que todas são provisórias, ou seja, as tutelas, por serem provisórias, exigem no final do processo uma sentença que as confirme. Tutela significa decisão, tutela jurisdicional, decisão judicial. Tutela provisória significa uma tutela que, dada a sua provisoriedade, ela não vai durar para sempre, ela não vai fazer coisa julgada, é indispensável que exista ao final do processo uma outra decisão que confirme a tutela provisória. Não é por acaso que essas tutelas ao final, que confirmam a tutela provisória, são chamadas de tutelas definitivas. As tutelas definitivas fazem coisa julgada material. E pronto, aí está uma tutela não provisória, uma tutela perene, permanente, que vai durar, porque se torna imutável. Tudo bem até aqui? Então todas as tutelas provisórias têm essa característica. Agora, as diferenças. Qual a diferença entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência? Tutela provisória de urgência, o nome já está indicando, eu preciso de uma decisão agora. Essa decisão agora é provisória, claro, e eu preciso dela nesse momento porque o meu direito está a ponto de perecer. A tutela é de urgência porque eu tenho urgência na decisão seja concedida agora. Se a decisão não for concedida nesse exato momento, nem precisa se dar o trabalho de proferir a decisão depois, porque o meu direito já vai ter perecido mesmo, não vai adiantar coisa nenhuma. As tutelas de urgência são indispensáveis que sejam concedidas de imediato. E, por sua vez, as tutelas de urgência podem ser de duas espécies: tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar.
diz o artigo 300 do CPC. Qual, então, as semelhanças entre a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar? Ambas são tutelas de urgência. Ambas devem ser concedidas de imediato para que o meu direito não pereça. E qual a diferença entre elas? Está no conteúdo. Quando o juiz profere uma decisão de urgência, portanto, uma decisão agora, e ela é exatamente a mesma coisa que eu quero ao final do processo, essa tutela de urgência chama-se antecipada. Por outro lado, se o juiz me der uma decisão agora que me dá algo diverso do que eu quero ao final do processo, então eu tenho uma tutela de urgência cautelar. Os requisitos são absolutamente os mesmos para qualquer tutela de urgência, antecipada ou cautelar: probabilidade da existência do direito e risco de dano irreparável ou a efetividade do processo. Muito bem. A diferença, portanto, nós também já vimos e agora eu vou exemplificar para vocês. Imaginem que esse estúdio aqui onde eu estou gravando, ele está cheio de rachaduras, está prestes a cair. Mas eu acabei de contratar uma construtora que colocou esse estúdio em pé. Eu paguei o valor pedido pela construtora e o estúdio está ameaçando cair. Então eu quero uma tutela de urgência agora, eu quero uma tutela de urgência imediata. Eu quero fazer uma perícia nesse imóvel. Porque se eu tiver que esperar a fase pericial do processo de conhecimento que eu vou mover contra a construtora, provavelmente o prédio já caiu, eu não consigo fazer a perícia no meu imóvel e o meu direito vai perecer. Então o que eu quero agora é a perícia, fazer uma perícia de engenharia nesse imóvel. E o que eu quero ao final é a reconstrução do imóvel, ou o meu dinheiro de volta, ou uma indenização. Então percebam que a perícia agora é algo diverso do que eu quero ao final. Portanto, eu estou diante de uma tutela de urgência cautelar. Pensem numa ação de obrigação de fazer, tirar o meu nome do SPC porque foi inscrito indevidamente. Nesse caso, eu quero agora que tire meu nome do SPC e o que eu quero ao final da ação é tirar meu nome do SPC. O que eu quero agora é a mesma coisa que eu quero ao final do processo. Essa tutela de urgência é antecipada. Tudo bem até aqui? Ok. As tutelas provisórias de urgência são muito tranquilas de entender. Eu preciso da decisão agora, senão o meu direito vai perecer. Mas e a tutela da evidência? E, aliás, vamos nos habituar a chamar o nome que a doutrina prefere e não o nome que está no CPC, artigo 311. A partir de agora, nesse vídeo, vamos usar o nome que a doutrina prefere, o nome que eu prefiro usar também, tutela de evidência. E a tutela de evidência? Porque a tutela de urgência, a gente acabou de ver, e é fácil identificar. Me dá agora, senhor juiz, senão meu direito vai perecer. A tutela de evidência não exige o famoso periculum in mora. A tutela de evidência não exige a existência de um risco de perecimento do meu direito ou o risco ao resultado útil do processo. Aliás, pela própria leitura do artigo 311, eu vejo o seguinte: o juiz poderá conceder a tutela de evidência, vírgula, independentemente de risco ao direito, vírgula, nos seguintes casos. E aí vem 4 incisos com as hipóteses em que o juiz pode conceder a tutela de evidência. Então percebam que nesses 10 minutos de vídeo, a parte mais importante serão os próximos 10 segundos. Qual é a principal diferença entre a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência? Na tutela provisória de urgência, me dá a decisão agora, senão meu direito vai perecer. Na tutela provisória de evidência, eu quero o meu direito agora, não porque ele vai perecer. Eu quero o meu direito agora porque ele é tão bom, ele está tão manifesto, com redundância de propósito, ele é tão evidente que eu tenho o direito de gozar agora do meu direito material. Essa é a grande distinção. Eu dou um exemplo para vocês. Imaginem que o meu nome foi inscrito indevidamente num cadastro restritivo de crédito. Meu nome foi inscrito no SPC, por exemplo. Eu ingresso em juízo, então, e a minha tutela final, a minha tutela definitiva é retirar o meu nome do SPC. Também tem dano moral, etc., mas deixa isso para lá por enquanto.
Vamos focar nesse pedido, tirar o meu nome do SPC. Ponto. É isso que eu quero ao final. Pergunta: eu tenho o direito de pedir agora uma tutela provisória de urgência? Eu vou fazer alguma compra? Não. Vou participar de alguma licitação? Não. Eu vou precisar do meu nome limpo agora para fazer alguma coisa urgente? Não. Se precisasse, eu teria direito a uma tutela de urgência antecipada. Ah, eu estou comprando um imóvel financiado pela Caixa Econômica, eu preciso do meu nome limpo. Aí eu tenho urgência de tirar o meu nome do SPC. Mas se eu não estou diante de nenhuma dessas hipóteses em que eu preciso do meu nome limpo agora, eu não tenho direito a uma tutela de urgência. De urgência eu não tenho direito. Mas imaginem que na minha petição inicial eu junto a prova de que a inscrição se deu pela conta X, junto à conta X paga, inclusive antes do vencimento. O meu direito é muito bom. Aí o réu é citado. E na contestação, ele faz aquele modelão de contestação que ele já tinha no escritório, que serve para qualquer coisa, que não está impugnando absolutamente nada. Pergunta: quem tem o direito bom? Eu. Quem tem o direito em tese ruim? O réu. Concorda comigo? Pelo que eu acabei de narrar, o meu direito é bom. O direito do réu é ruim. Só que esse processo vai levar 10 anos. Durante 10 anos, quem vai se dar bem pela duração desse processo? O réu, que tem direito ruim. Quem vai se dar muito mal, esperando 10 anos esse processo acabar? O autor, que tem o direito bom. Isso não faz sentido. O ônus de duração do processo, o ônus de esperar pelo tempo de desenvolvimento do processo, vai ser da parte que tem o direito bom, e quem vai se dar bem com essa demora de 10 anos do processo vai ser o réu, que tem o direito ruim. E como não tem nenhuma urgência para a concessão da tutela em meu favor, não dá para conceder tutela de urgência. O que pode então fazer o juiz? O juiz pode conceder tutela de evidência, que é o inciso 1 do artigo 311, tutela de evidência, para que o autor, que em tese tem um direito bom, comece a usufruir do seu direito de imediato. E o réu, que em tese tem um direito ruim, vai passar a suportar o ônus de todo o processo, de toda a duração do processo. Percebam então que a tutela de evidência do artigo 311, inciso 1, é concedida para proporcionar a inversão do ônus do tempo. Eu sofro o ônus do tempo e estou me dando mal. O réu se dá bem com o ônus do tempo e tem um direito ruim. Então, a tutela de evidência do inciso 1, é possível ao juiz conceder tutela de evidência quando quando o réu abusa do direito de defesa ou tem manifesto propósito protelatório. Nesses casos, a tutela de evidência deve ser concedida e o juiz está proporcionando a inversão do ônus do tempo. Tudo bem? Entendemos tutela de evidência, entendemos a diferença da tutela de urgência, entendemos para que serve a tutela de evidência e estudamos a primeira das 4 hipóteses de cabimento. Inciso 1, quando o réu abusa do direito de defesa ou tem manifesto propósito protelatório. Aí vem a pergunta: qual é a diferença entre abusar do direito de defesa e manifesto propósito protelatório? A semelhança a gente já sabe, eu quero retardar o processo o máximo que eu puder. E a diferença entre uma e outra? A diferença está no local em que você pratica um ato. Isso mesmo, no local em que você pratica um ato que visa a retardar o processo. Portanto, se você pratica um ato dentro do processo com vistas a retardá-lo, você tem abuso do direito de defesa. Quando você pratica um ato fora do processo, também com o objetivo de retardar o deslinde da causa, você está praticando um ato com manifesto propósito protelatório. Exemplos: recorrer sem fundamento, contestar sem fundamento, produzir provas que não levam a lugar nenhum, abuso do direito de defesa. Outros exemplos:
Fazer carga dos autos e não devolver. Ao fazer carga dos autos desaparece com alguns processos, não cumpre as decisões judiciais que o juiz mandou cumprir fora do processo, uma tutela, indicação de um imóvel, etc. Todos esses são atos com manifesto propósito protelatório. É meramente acadêmico, serve para escrever uma prova, para fundamentar uma decisão, para fundamentar uma petição, mas na prática, um ou outro dão ensejo à concessão da tutela de evidência. Inciso 2. É cabível também a tutela de evidência quando eu não tenho nenhuma urgência, mas eu tenho prova documental da existência do meu direito e existe recurso repetitivo naquele sentido, no sentido daquela tese. Autoexplicativa, tranquila. Terceiro caso, que é uma hipótese super específica. Em caso de contrato de depósito com prova documentada, e veja, não é prova documental, eu não preciso do contrato escrito de depósito. Eu preciso de uma prova escrita de que o depósito existe, um e-mail, por exemplo. Quando eu tiver prova documentada, prova escrita da existência do depósito e o meu pedido for rei persecutório, também é cabível a tutela de evidência. Quarta e última hipótese, é possível a concessão da tutela de evidência, de novo, quando eu não tenho urgência, mas a petição inicial vem instruída, a minha inicial, vem instruída com prova suficiente do que eu estou alegando e o réu não foi capaz de produzir prova em sentido contrário. E o réu não foi capaz de produzir uma dúvida razoável sobre aquilo que eu estou alegando na petição inicial. Essas são as 4 formas para a concessão da tutela de evidência. Para encerrar esse vídeo, vejam só uma última informação. No inciso 1 e no inciso 4, eu preciso que o réu se manifeste para saber se é cabível ou não a tutela de evidência. E lógico, se eu preciso que o réu se manifeste, não é cabível no inciso 1 e no inciso 4 a tutela de evidência sem ouvir a outra parte. Nos incisos 2 e 3, os requisitos dependem exclusivamente do autor, não há requisito que dependa da atuação do réu. Os incisos 2 e 3 podem ser concedidos liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, que aliás é a previsão do artigo 311, parágrafo único, também do CPC. Ok? Eu me despeço de vocês, eu espero que o vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado nessas diferenças entre uma e outra tutela provisória. Não se esqueçam, curtam esse vídeo, indiquem para os seus amigos, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!